turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 1, no texto O Conselho Útil. Na antiguidade, um rei da Tartária foi pescar, acompanhado pelos nobres da corte. No caminho, cruzaram com um Abidal, um sufi errante, um transformado, que proclamava em voz alta: aquele que me der 100 dinares, retribuirei com um conselho que lhe será útil. O rei se deteve e disse: Abidal, que bom conselho me dará em troca de 100 dinares? Senhor, primeiro, ordene que me sejam dados os 100 dinares, e imediatamente o aconselharei, respondeu Abidal. O rei assim fez, esperando dele alguma coisa realmente extraordinária. Mas o derviche limitou-se a dizer-lhe: meu conselho é: nunca comece nada sem ter pensado no resultado final do que for fazer. Ao ouvir tais palavras, não só os nobres, mas todos os que estavam presentes riram com gosto, comentando que o Abidal tivera razão ao tomar o cuidado de pedir o dinheiro adiantado. Vocês não têm motivo, objetou o rei, para rir do excelente conselho que o Abidal acaba de me dar. Certamente ninguém ignora o fato de que se deve pensar antes de fazer alguma coisa, mas todos cometem o erro de esquecer disso, e as consequências são trágicas. Eu dou muito valor ao conselho do derviche. Procedendo de acordo com suas palavras, o rei decidiu não pensar ter o conselho sempre presente, mas mandou também escrevê-lo com letras de ouro nos muros do palácio e até gravá-lo em sua bandeja de prata. Não muito mais tarde, um cortesão intrigante e ambicioso concebeu a ideia de matar o rei. Para tanto, subornou o cirurgião real com a promessa de nomeá-lo primeiro-ministro se introduzisse no braço do rei uma lanceta envenenada. Quando chegou o momento em que era necessário colher o sangue do rei, a bandeja de prata foi colocada sob o braço dele. O cirurgião não pôde deixar de ler: nunca comece nada sem ter pensado no resultado final do que for fazer. Depois de ler, o cirurgião se deu conta de que se fizesse o que o cortesão lhe tinha proposto e esse subisse ao trono, simplesmente o cortesão poderia mandar executá-lo imediatamente, e assim não precisaria cumprir o trato. O rei, percebendo que o cirurgião estava tremendo, perguntou-lhe o que havia de errado com ele. O cirurgião confessou imediatamente. O autor do complô foi preso, e o rei perguntou aos nobres e cortesões que estavam com ele quando o Abidal deu seu conselho: ainda riem do derviche? Ou seja, esse conselho, né, é providente. E mais do que isso, né, vem dentro da máxima do que Jesus nos ensinou, né? Faça ao outro o que gostaria que fizesse com você. Nós temos que ter discernimento nas nossas ações, nós temos que ter conhecimento do que pode causar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque eles agem na vida do próximo. E assim como age, reflete em nós mesmos. Tudo aquilo que nós desejamos, que nós causamos, que nós falamos, vai e volta. Então, antes de qualquer ação, antes de qualquer palavra, antes de qualquer sentimento, pensamento, analisa bem se isso que você está fazendo vai lhe trazer boas consequências, porque tudo que nós fazemos tem consequências, né? Diz o Antônio Superi, né, do Pequeno Príncipe, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós cativamos. Então, o que nós estamos cativando em nosso coração?
O que nós estamos fazendo por nós mesmos quando nós agimos com o próximo? Tudo que diz respeito ao que somos depende muito daquilo que nós fazemos. Então, como professor, já que esse canal é voltado para a educação, como é que eu tenho sido como professor? Eu tenho dormido bem? Né? A minha consciência está tranquila? Fiz o meu melhor pelos meus alunos? Eu fiquei atento às necessidades de cada um? Ou eu fiquei justificando que eu tenho 30 alunos numa sala e que eu tenho 16 salas de aula e que eu não tenho nem tempo para passar um pente no cabelo? Como é que eu vou me preocupar com cada aluno e o que cada um necessita? E principalmente quando essas necessidades estão ligadas à sua família, fora da escola, não só dentro da escola. O problema é da família ou o problema é meu? Se essa criança chegou até mim, a responsabilidade é apenas de dar uma nota para ela e passar ou não de ano, aprovar essa criança com ou sem condições, de acordo com o sistema, de acordo com o que o Estado, a prefeitura, o sistema em geral educacional exige, ou eu preciso ficar atento dessas necessidades do meu aluno, tentar suprir o máximo que eu puder, e não só nessa desculpa de que eu dei todos os trabalhos, todas as oportunidades para ele resgatar uma nota, mas sim a gente entender que, além da nota, além do progresso cognitivo, de conhecimento dessa criança, essa criança está se melhorando enquanto ser, enquanto pessoa. Você está reconhecendo no seu aluno algum tipo de transformação? Você está fazendo isso na vida dele? As consequências vão ser maravilhosas. Agora, se você não está agindo como um verdadeiro transformador de vidas, um cara que realmente tem condições de fazer um ser que está na sua frente, um cara melhor, adivinha só o que vai acontecer com você futuramente. Tá cheio de historinhas por aí que a gente conta, mas que na verdade são reais, de professores que vão ao médico depois de 20, 30 anos de carreira e chegam lá, se deparam com um aluno, uma pessoa que ele deu aula há 20, 30 anos atrás. Da forma que ele tratou aquele aluno, ele vai ser tratado. Da forma que ele conduziu as suas aulas, aquele médico vai conduzir a sua consulta. Você vai encontrar um engenheiro depois de 20 anos, o engenheiro vai construir a sua casa. E se esse cara for seu aluno, ele vai construir como a sua casa? Com amor, com zelo, como se fosse para ele, ou ele vai mandar construir de tudo que é jeito? De qualquer forma, porque a sua aula era assim, de tudo que é jeito, de tudo que é forma, mas não atingiu o principal, o coração daquela pessoa. Então lá na frente a gente vai reencontrar com esses seres. Eu tô com um aluno formado em Direito, que é um advogado, eu tô com um aluno formado em enfermagem, eu tenho um aluno formado em fisioterapia, eu tenho um aluno formado como terapeuta. Hoje eu sou uma pessoa que tem comorbidade, eu vou depender de todos esses especialistas para conduzir a minha vida, para me ajudar. Então, se eu não tivesse feito um bom serviço lá atrás, eu ia falar assim, meu Deus, e agora na mão dessas criaturas? Eu vou ter que achar outros, porque essas pessoas eu não posso contar. Isso não é triste? Agora não, você se forma com essas crianças, você ajuda no seu rendimento, mas também no seu crescimento e aprimoramento espiritual, moral. Esses seres vão ser pessoas que vão chegar em você depois e vão ter gratidão. Eles vão lhe cobrar a consulta, eles vão lhe cobrar o que é devido da profissão deles, mas lá dentro existe uma coisa chamada gratidão, que valor nenhum, que preço nenhum vai pagar pelo fato daquela criatura estar onde agora ela está. Ela vai sempre olhar para você com aquele carinho do tipo assim, você faz parte do meu processo. Isso sim é consequência de um bom trabalho, de uma consciência tranquila. Então eu vejo muitos ainda dentro dessa área que faz assim, eu não posso fazer nada. Estou fazendo dentro do meu limite. Eu não tenho material, eu não tenho recurso. O Estado só toma, ele não me dá. Então, pelas desculpas, o professor acaba sendo aquele cara que faz as coisas por meia boca. E as consequências são trágicas. Além de tudo, nós temos um dever para com Deus. Ninguém é professor à toa. Se somos educadores, é porque nós temos condições de levar outras pessoas para o seu aprimoramento.
O fato da gente se negar a essa responsabilidade traz consequências graves, inclusive para o nosso próprio espírito, porque somos seres dotados de condições de fazer a humanidade caminhar. Quando a gente barra isso, quando a gente impede ou a gente diminui o passo das pessoas porque nós somos preguiçosos, porque nós achamos mais desculpas do que a tarefa bem exercida, nós vamos sofrer consequências muito ruins lá no final. Grande parte dos professores, observem, e depois vocês vão dizer para mim se é verdade ou não, grande parte dos professores estão doentes. E não é pelas más condições de trabalho, pelas más condições de pagamento, é pelas suas más inclinações. Porque lá dentro do seu serviço você tem condições de fazer o melhor e não faz. E as consequências muitas vezes vêm em forma de doença. Já que você não aprendeu pelo amor a fazer o bem, você vai aprender pela dor. Essas consequências não é castigo de Deus, é fruto do que Ele mesmo plantou, fruto das consequências das suas más escolhas. Então, enquanto professor, enquanto pais, a gente tem que estar atento a isso. Ninguém tem uma responsabilidade assumida à toa. Todos nós temos isso, primeiro porque nós fizemos alguns combinadinhos com Deus. Presta atenção naquilo que você está escolhendo, porque você vai ser livre para escolher, mas escravo dessas escolhas.